Olá, esta é a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. O programa Conversa de Gente Grande de hoje recebe o secretário municipal de esportes, Luizinho Domingues, onde nós vamos tratar de alguns assuntos que está acontecendo nesse período, como por exemplo a caminhada e corrida promovida pelo Laboratório Cristália de Itapira. Mas nós vamos também comentar sobre a esportiva, sobre os recursos que Itapira está pleiteando, não só junto ao governo do estado, mas também ao governo federal. Vamos falar dos principais eventos, né, que a secretaria está organizando para esse ano e também sobre os jogos regionais. Bom dia, Luizinho, tudo bem? Bom dia, Nino, bom dia, internautas. Pessoal assíduo aí do portal Cidade de Itapira, é um prazer imenso estar aqui presente, principalmente falando nesse assunto que faz parte da minha vida, que é o esporte. Perfeito. Bom, Luizinho, vamos já de pronto. Está sendo armada aí um evento, né, chamado Corrida e Caminhada Cristália. Eu gostaria que você contasse o que é esse evento e o que representa para o povo de Itapira e região, né? Bom, Nino, você sabe que as cidades da região, as cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, esse eixo aí realizam eventos dessa natureza. Antes era apenas corrida, depois houve a necessidade de se abranger mais números de pessoas, então criaram as caminhadas junto com as corridas, o que aumentou em muito a participação. Então hoje os grandes eventos, as inscrições se esgotam em questão de minutos. Quando você abre os grandes eventos, as inscrições, graças à internet, né, imediatamente se esgotam, você tem que ficar muito atento para as inscrições. Na verdade, essa corrida e caminhada Cristália vem substituir um evento que estava sendo programado pelo próprio Cristália, um grande evento, organizado pela Adventure Camp. O pessoal que está acostumado aí com esportes radicais acompanha pela televisão esse tipo de evento, que é canoagem, corrida rústica, bicicleta, esse tipo de evento. Ia ser realizado dia 7 de abril, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Porém, a estrutura para esse evento é muito grande. Então, para você ter uma ideia, precisaria aproximadamente 600 leitos de hotel. Heliponto, porque muitos dos participantes chegam de helicóptero. A estrutura para televisão, então era uma estrutura muito grande e nós não tínhamos tempo para organizar isso, e a própria Adventure Camp reconheceu isso. Não tínhamos tempo esse ano para organizar. Porém, para o ano que vem existe a possibilidade de realizar esse evento nesse mesmo período. Eu acredito que o Cristália, né, voltado para a necessidade de realizar eventos na área de esportes, com a participação de toda a comunidade, substituiu para uma corrida e caminhada, no dia 7 de abril. Gratuita, um percurso de 6.000 metros, 6 quilômetros, pelas ruas da cidade, e eu acredito assim, que a gente tem uma grande participação. Que dia que vai ser? Dia 7 de abril, horário? Dia 7 de abril, às 9 horas da manhã. A gente pede para que o pessoal chegue um pouco mais cedo, porque a estrutura inclusive, nós estamos com o cartaz aí, o cartaz que foi distribuído na cidade. Essa semana vai intensificar aí a divulgação, né? E as inscrições, elas estão abertas a partir de 16 anos. Por que isso? Porque é feito somente através do site as inscrições, como todos os eventos hoje. De 16 a infinito. Certo. Quem tiver mais de 100 anos quiser participar, não é proibido. Pode, ou da corrida ou da caminhada. Mas a conotação não é de competição a corrida, viu, Nino? É de participação, de integração através do esporte. Tanto que a premiação vai ser só uma premiação geral, né, para primeiro, segundo e terceiro na categoria geral. Não existe divisão por categorias, porque, como eu disse, o objetivo é a participação e a conscientização da necessidade da prática desportiva. Então, dia 7 de abril, a partir das 9 horas, às 9 horas é a largada. O pessoal, para se inscrever até dia 28 de março, a partir do dia 28 encerra as inscrições, através do site www.corridaecaminhadacristalia.com.br.
e é gratuita. E além de ser gratuita, ainda dá direito a um kit, que consta tem até camiseta no kit. Ah, beleza. E me diga uma coisa, qual vai ser o percurso? Bom, o percurso aqui, vamos tentar, a saída e a chegada é ali em frente ao nosso coreto. Ali em frente ao coreto, aí segue em direção à Avenida Brasil, né? Na Avenida Brasil, lá próximo a Cal Fortaleza, a gente vai tentar, o acesso vai ser para Brás Aires, retornando aqui para a região da Vila Bazani, retorna aqui para a região do Parque e depois chega aqui pela rua 15 de Novembro até a Praça José Bonifácio. Novamente. Beleza. A Rua José Bonifácio. Isso. Eu tenho visto que o Cristália, que é uma grande empresa, inegável a presença dela em nossa cidade, até agora era um pouco apartado, né, do município. É evidente que uma empresa como o Cristália não precisa fazer publicidade aqui em Itapira para sobreviver, né, para vender seus produtos. Mas a cada vez mais a gente está sentindo a importância das grandes empresas de estabelecer vínculos, né, com a cidade, e isso se dá através do esporte, através de movimentos culturais, e eu estou percebendo que o Cristália começou até isso. Você está vendo isso também, Luizinho? Sim, na verdade, Nino, existem as leis de incentivos, tanto na esfera estadual, que é através do ICMS, como também na esfera federal, através do imposto de renda, que é 1% do que realmente é pago, né? E isso pode ser voltado tanto para a cultura, nós temos até a Lei Rouanet, né? Como para o esporte, né? O que a gente sente não é só o Cristália, as grandes empresas, não só também de Itapira, o que faltava eram bons projetos, entendeu? E projetos sérios, né? E todos que foram apresentados ao Cristália, infelizmente, é uma empresa da região de Franca, que o Cristália mantém aqui hoje um projeto atendendo 350 crianças no esporte social. E o que faltava era isso. Associações de Itapira, clubes de Itapira, devidamente legalizados, apresentarem bons projetos. Eu acho que nenhuma empresa vai negar o repasse desses recursos para bons projetos. Nós estamos trabalhando nisso, algumas associações já foram legalizadas, está tudo certinho, então a partir de agora começa a se elaborar projetos, seja no esporte de competição, no esporte de participação, mas principalmente no esporte social, porque a gente percebe aí quando terminou aquele projeto Segundo Tempo, que atendia 1.800 crianças, as crianças hoje estão na rua. Você passa pelos bairros, no período contrário ao turno escolar, as crianças estão na rua sem atividade. Então nós precisamos ocupar essas crianças. Então os projetos estão sendo elaborados e o Cristália sempre colaborou quando precisa. Como você disse, nunca fez questão de divulgar a marca, né? Mas agora pode colaborar oficialmente, quer dizer, deduzindo lá do imposto de renda, né? Então nós estamos preparando esses projetos. Perfeito. Bom, a gente vai voltar no finalzinho a caminhada. Eu não resisto aqui, eu sei que a prefeitura não tem nada a ver mais com a esportiva, mas como você é da área, eu quero te perguntar o que você está achando, né, desse momento que a esportiva passou essa semana, que trocou investidor, trocou técnico, enfim, qual a sua opinião como torcedor? Bom, eu vou dar minha opinião como torcedor e como atleta profissional que eu fui, que eu convivi com equipes como a Inter de Limeira, Americana, no auge, né? O meio do futebol, Nino, é complicado. É complicado. Principalmente hoje em dia, quando entrou a figura do empresário, né? Na nossa época não existia essa figura do empresário. Porque o empresário tem os interesses dele, né? Nem sempre são os mesmos interesses da equipe e da cidade, né? Então você vê equipes, por exemplo, que o empresário está atuando, ele não está nem preocupado se o estádio está aberto, está fechado para o público ou não. Para ele o que importa é colocar o jogador dele para jogar, para o jogador ser visto por algum grande clube e depois ele ter o lucro dele em cima da venda ou da colocação desses jogadores. Itapira não é diferente. Havia um empresário que ele tinha o técnico e os jogadores de confiança dele, que ele trouxe para Itapira. Eu acho que não deve ter
não devia estar contente, né, com o que vinha oferecendo, do que ele precisava oferecer, ele não tinha condições. A esportiva é história, né? A esportiva é uma coisa que está enraizada no povo itapirense. O meu pai, né, foi também um dos fundadores. Aliás, ele redigiu a ata de fundação da esportiva, né? Então, eu acho que a esportiva está muito acima de interesses particulares de empresários. Eu acho que toda troca sempre é saudável, né? O que precisa agora é avaliar, confiar no novo técnico, no novo investidor. No Flávio a gente confia, a gente sabe da capacidade, ele também foi atleta, ele também foi jogador profissional, ele sabe o que acontece no meio, não é nenhum bobo, né? Não é nenhuma pessoa leiga no assunto. Então eu acho que a gente tem que aceitar o que aconteceu e torcer para que dê certo, né? E principalmente torcer para que a esportiva vença os jogos em casa e consiga o acesso. Vai ser espetacular a gente ter uma equipe aqui na A2, né? Aspirando, tendo aquela vontade de chegar numa posição do Mojimirim Esporte Clube, né? Que para a gente é muito... A gente que é do esporte, Nino... Quando a gente encontra pessoas, agora na própria viagem que eu fiz recentemente, encontrei algumas pessoas, mas onde fica Itapira? Itapira fica perto de Mojimirim. Sabe? Então por que Mojimirim é conhecida? Por causa do futebol, da equipe do Mojimirim. E aí você fala, não, aqui é a terra do capitão da Copa de 58. Então já... Entendeu? Então, uma referência. É uma referência. O futebol é referência. Então a gente torce para que a esportiva suba e Itapira fique mais conhecida. E também que as crianças tenham assim sirva de espelho para as crianças, para a prática desportiva, no caso aí do futebol, para que eles, poxa, vejam, eu posso chegar lá, ser um dia profissional, jogar na equipe principal, entendeu? Então tudo isso é importante. Uma grande importância da esportiva está disputando o campeonato é que vocês lá da Secretaria podem realizar um trabalho de base com os jogadores, não é isso? Exatamente, nós temos um trabalho de base a partir dos 7 anos de idade até o sub-17, e somente é possível você participar dos campeonatos oficiais com a participação da esportiva na federação. Então nós vamos disputar o sub-11 e sub-13, já está inscrito, começa já o campeonato sub-15 sub-17. Estamos aguardando a tabela. Isso mantido pela prefeitura, o trabalho de base, e eu espero que surjam jogadores para defender futuramente a esportiva, né? Então isso é importante. E sem a esportiva, a prefeitura iria manter o trabalho, mas não seria com o mesmo objetivo. Não sei como que seria em termos de criança, de você motivar a criança. A esportiva motiva. Norte, né? Exatamente. Então, existe aquela expectativa, né, de participar do campeonato da federação, serviço também, ser convidado por outras equipes. Então, esse trabalho integrado está sendo muito bom, muito motivante. Perfeito. Semana passada, você, juntamente com o Paganini, mais os vereadores Carlinhos, Carlão e Zé Branco, estiveram em Brasília em busca de recursos para Itapira. O que você conta dessa viagem de interessante? Bom, primeiramente foi uma viagem muito positiva, né? Foi até cansativa, viu, Nino? Porque nós começávamos lá as nossas visitas às 8 horas da manhã, e você sabe que lá encerra depois às 8, 9 da noite. Nós não deixamos de visitar nenhum deputado, não. Todos os deputados que nós víamos que era de São Paulo, a gente abordava, porque é importante a gente conseguir recursos para a nossa cidade. Infelizmente, nós assumimos a prefeitura e as instalações esportivas estão assim, necessitando de recuperação. Praticamente todas as instalações. Isso dá um montante aproximado, né, porque de 3,5 milhões de reais. Então nós organizamos os projetos, cadastramos no Sicov, né? Sem esse cadastro você não pode nem pensar em pleitear nenhum recurso. Levamos a Brasília, no que diz respeito ao esporte, um pleito de 3,5 milhões. E no geral, o grupo todo, em torno de 30 milhões de reais. Porque aí entra pleitos da saúde, da cultura. Então é uma coisa muito... E realmente a equipe trabalhou muito lá em Brasília. No que diz respeito ao esporte, nós tivemos a visita ao ministro Aldo Rebelo. Aliás, esse dia foi assim,
em respeito até à própria situação política da nossa cidade, porque o PCdoB ele é hoje o vice-prefeito do PCdoB, existem pessoas ligadas ao PCdoB na Secretaria de Esportes, né? Então, ele interrompeu a agenda para nos receber. Foi assim uma coisa sensacional. E colocou toda a equipe técnica à nossa disposição. Então, a ele nos apresentamos esses projetos no valor de 3,5 milhões. Estão sendo estudados. Eu acredito que uma parte seja atendida. E a outra parte nós corremos atrás de emenda parlamentar dos deputados, que também esses recursos podem vir tanto do Ministério como de emenda parlamentar. Então são deputados que receberam votos aqui em Itapira, que têm ligação política partidária com Itapira e que têm obrigação de atender a gente também. Então eu acredito aí que em breve a gente tenha boas notícias de Brasília. No Estado, se a gente puder falar, claro, já está assim encaminhado um recurso de 530 mil, que é a recuperação ali do Itapirão. São uma academia ao ar livre e 4 projetos sociais, que atingiria 400 crianças. Esse projeto, por exemplo, através desse projeto a gente pode contratar 8 profissionais de educação física e 4 estagiários. Isso daria, assim, para atender cerca de 400 crianças, principalmente, e vai ser, né, na região periférica, é onde a gente está precisando de atividade para as crianças no contraturno escolar. Pelo que eu entendi, nós temos já um trabalho aí do Cristália, que você falou, que está atendendo 350 crianças, é isso? Exatamente. E esse, então, vai atender mais 400 agora? Isso. Porém, nós estamos com uma situação difícil, porque o projeto do Cristália, dentro da lei de incentivo estadual, ele está encontrando dificuldades na renovação. Essa empresa, esse grupo da região de Franca, é um grupo da capoeira, mas que trabalha com todas as modalidades. Eles perderam o prazo para a renovação desse contrato, que termina agora em abril. Houve assim um dia, quer dizer, por falta de uma assinatura. E nós estamos trabalhando junto à Secretaria Estadual para que a gente consiga reverter e manter esse projeto. Eu acho difícil, mas não é impossível, né? Então eu falo assim, que a gente sempre deve pedir. A resposta é sim ou não. Então a gente não vai desanimar até o último instante. Estou indo já novamente, segunda-feira, a São Paulo, para tratar especificamente desse caso. Eu vou te perguntar 2 modalidades aqui de Itapira que chegou a ter assim, um bom nível, né, que foi principalmente o basquete feminino e o handebol. Nos últimos tempos acabou se desestruturando um pouco, apesar de eu sei que estão inativas. Existe aí algum trabalho para tentar retomar pelo menos parte do que essas equipes faziam? Na verdade, Itapira no basquete feminino ele teve várias fases, né? Teve lá aquela primeira fase do ESO, com a Arilza, Cabeile, que aquela foi uma fase, praticamente o esporte era praticado dentro da escola. Depois a outra fase foi aquela fase onde mantínhamos aqui Itapira, aliás, me lembro que a gente corria atrás de patrocínio para poder manter isso, né? Era aquele trabalho onde tinha atletas de outras cidades que vinham, montava-se um alojamento, uma república, né? E o pessoal, realmente nós tivemos um grande momento, né? E depois veio uma outra fase, que essa equipe serviu de espelho, veio outra fase com atletas mais da cidade, né? E que acabou também sendo um grande trabalho no basquete. Tanto no basquete quanto no handebol a situação é a mesma, porque a falta de universidades, de faculdades, quando atinge a faixa de uma faculdade, tem que ir embora. Ele não consegue ficar aqui. Então, e a segunda, ou vai estudar, ou vai trabalhar. Então, essa é a situação que a gente encontra. A partir dos 17 anos, está sendo muito difícil você manter as equipes, né? Isso era um problema sério, porque a hora que o atleta ele se sobressai, bom, isso ocorre em qualquer modalidade esportiva, né? Mas aí, Nino, só uma desculpa, só o seguinte, existe a solução para isso. Qual é a solução? A lei de incentivo que nós acabamos de falar. Montar projetos
dentro da lei de incentivo. Você tendo recurso, você pode conseguir uma bolsa de estudos, você pode conseguir um transporte, você pode manter esses atletas treinando e estudando, por exemplo. Ou treinando, apenas treinando e recebendo uma ajuda sem necessidade de trabalhar para ajudar a família. Mas isso é questão de tempo, né? Quer dizer, nós estamos aí com 3 meses praticamente de gestão, né? E é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. Mas esse ano nós apresentamos os projetos. Certamente, ano que vem, a gente vai ter o retorno desses projetos. Luizinho, e me diga uma coisa, como é que estão os eventos lá da Secretaria? Quer dizer, o que é que está acontecendo, o que é que está programado para acontecer esse ano? Veja bem, Nino, eu acho que todo trabalho que dá certo, a gente não deve mudar muito. Então, o trabalho na área esportiva, ele vem caminhando há muitos anos, não é de agora, há muitos anos, desde lá atrás da época do Cali, a própria época do Barreto, vem crescendo, né? Vem crescendo, a cidade vai crescendo, o trabalho vai crescendo. Quando o trabalho chega um momento que também crescem as despesas, né? Então aí a gente precisa começar a economizar, a priorizar. Aliás, isso é uma coisa que está acontecendo na Secretaria. Hoje nós estamos economizando de um lado para poder, o cobertor curto, né? Para poder atender o outro. Porque mesmo que a gente consiga esses recursos de 3,5 milhões, nós vamos ter que ter a contrapartida. Do município. Do município. E aí, então nós temos que ter esse dinheiro no orçamento. E no orçamento nós não temos esses recursos. Então já começamos a economizar de um lado para gastar do outro. Voltando aí ao assunto... Dos eventos. Então, todos os eventos são mantidos, principalmente aqueles tradicionais. Atualmente, nós estamos realizando o campeonato da primeira e segunda divisões e o campeonato Master, que está indo muito bem. Já tentamos reorganizar a gincana, que começou ano passado, a gincana do Sábado de Aleluia, mas não houve adesão, entendeu? Então, poucas equipes resolveram participar, talvez pelo feriado prolongado, o pessoal vai para a praia, então acharam melhor a gente tentar uma outra data. A gente vai tentar a data do dia 21 de abril, ou 20 de abril, que é o sábado. E ontem nós já tivemos a primeira reunião dos Jogos dos Trabalhadores, que é um evento tradicional. 14 equipes se inscreveram inicialmente, participaram da reunião, e eles vão confirmar ainda até a semana que vem, e eu acredito que aí a gente tem entre 10 e 12 indústrias participando. Algumas delas vão se juntar, né, vão fazer aí um trabalho integrado, e nós teremos um grande evento, como sempre é, né? Aliás, ontem eu falava na reunião, e eu quero repetir aqui, Itapira é uma cidade feliz, porque poucas cidades conseguem agregar os trabalhadores nos jogos igual a gente tem aqui em Itapira. Grandes cidades não conseguem. Americana, por exemplo, não consegue. E é uma cidade grande. Limeira não consegue. Rio Claro não consegue. Quando eu falo que aqui a gente tem Jogos dos Trabalhadores, com milhares participando, porque são milhares de participantes, não só jogando, como assistindo, porque a família acompanha. Isso é interessante. Você vê na abertura dos Jogos, já teve a oportunidade de acompanhar, são 4, 5, 6 mil pessoas no estádio, e aquele pessoal desfilando, né? Como o trabalhador se sente bem sendo valorizado dessa forma. Para esse ano, os Jogos dos Trabalhadores, a gente tem uma intenção, né? Eu falo intenção porque nem sempre a gente consegue colocar na prática, de mudar um pouco a abertura. Realizar todo aquele evento cívico, o evento olímpico, aquela abertura que é necessária, o concurso da rainha, o concurso de frases, mas terminar com um show artístico. Sabe, eu acho assim que em outros lugares, em São Paulo, por exemplo, faz um show artístico, né, com distribuição de prêmios. A gente tem essa ideia. Nós já estamos trabalhando, ver se consegue patrocinador e tentar fazer um grande show no dia 1º de maio. Seria fantástico. Seria interessante. Perfeito. Bom, já que nós estamos nesse assunto, um dos assuntos que rodou aí foi os Jogos Regionais, né? Que Itapira acabou adotando uma postura diferente do que vinha nos últimos anos. A postura de levar a prata da casa e investir na prata da casa nos Jogos Regionais. Como é que está isso aí? Bem, foi uma decisão coerente, né? E partiu, inclusive, com nosso aval, mas partiu dos próprios técnicos. Itapira, historicamente, sempre foi bem nos regionais, mas também sempre teve enxertado nas suas equipes atletas de outras cidades. Tendo visto os últimos Jogos Regionais, que foram realizados aqui em Itapira, nós tivemos uma final de voleibol feminino e masculino, onde no feminino só tinha um atleta de Itapira e que ficava no banco. E praticamente a equipe masculina devia ter 2 ou 3 de Itapira.
Mas isso todas as cidades fazem, não é Itapira, não é? Todas as cidades fazem isso. E, os Jogos Regionais é dividido em 2 divisões, primeira e segunda divisão. Então, enquanto as modalidades também eram divididas em primeira e segunda divisões, estava ótimo, porque as equipes mais fracas participavam da segunda divisão, as mais fortes participavam da primeira divisão, e a contagem de pontos era na divisão que a cidade estava. Esse ano eles mudaram o regulamento. Hoje existe primeira e segunda divisão por cidade, não mais por modalidade. Resultado disso, para exemplificar, a nossa equipe da Santa Fé, que é uma excelente equipe de basquete, na categoria dela, teria que enfrentar a Americana, o profissional de Americana, adulto, que disputa a Liga Nacional. A equipe de voleibol de Itapira teria que enfrentar as equipes de Campinas, que a gente está vendo aí nas semifinais da Liga Nacional. Então, quer dizer, é muito desproporcional. Para isso, a preocupação é se Itapira vai ficar na primeira ou vai cair para a segunda divisão. Qual que é o reflexo político disso? Como vai ser a cobrança, né? Essa era a preocupação. Até o ano passado, as equipes de Itapira eram enxertadas por atletas de fora. Isso dava gasto? Não para o atleta, nada era pago para o atleta. Mas tem gasto. Por exemplo, se trazer o pessoal do Rio de Janeiro, você tem a despesa de transporte, de viagem. E isso é uma despesa. Nós fizemos um cálculo, mais ou menos, Nino, para a gente se manter na primeira divisão, a gente teria que gastar acima de R$120 mil. Porque não tem como você levar as nossas equipes para enfrentar Campinas, Limeira, Americana. Nós teríamos que contar com os nossos amigos. Eu conheço pessoas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Londrina, no Rio, nos estados aqui próximos, as cidades próximas. Daria para a gente montar uma grande equipe, mas teria esse custo. E hoje nós não estamos preparados para dispor de um valor dessa altura, num jogos que duram 2 semanas, e qual o benefício que vai trazer para a nossa cidade? Isso, falar que está na primeira ou na segunda. Eu entendo que tentando trabalhar os nossos atletas, o benefício é muito maior. E você sabe que o reflexo já foi muito legal, porque o ano passado, praticamente, Itapira não participou dos Jogos da Juventude. Todas as nossas modalidades estão inscritas nos Jogos da Juventude agora, que vai até 19 anos de idade. Entendeu? Então, quer dizer, vamos investir aí sim, transporte, lanche, viagem, para os nossos atletas participarem dos Jogos da Juventude, que é na categoria que a gente possui a maioria das modalidades. Então, isso eles já estão inscritos, o congresso é na segunda-feira, já para ver a fase subregional, as equipes melhores vão passar para a fase regional e depois para a final estadual. Nós vamos ter competição praticamente o ano todo para essas categorias. Além das competições de investimento nas equipes que participam da federação e das ligas regionais. Então, esse investimento vai ter. Se futuramente a gente vai cair para a segunda divisão, Nina, porque só vão as equipes que têm condições de participar da primeira divisão para os jogos. Aí o ano que vem, na segunda divisão, dá para ir com mais equipes. Entendeu? Porque a competição vai ser mais equilibrada. Entendeu? Então, dessa forma, lá na Secretaria, é um trabalho democrático. A gente prega a democracia e também no esporte um trabalho democrático. Então, a decisão sempre é tomada em conjunta. Então, tudo é discutido, tudo é conversado. Ou não, quando existe necessidade de falar um não, a pessoa tem que sair de lá agradecendo ou não. Entendeu? Então, não pode ser um não sem justificativa. Todo não é justificado. Então, por exemplo, estamos economizando em amistosos. Porque nós temos que segurar um pouco de dinheiro para a reforma, para a contrapartida. Estamos investindo nas competições oficiais. Esse é o norte que a gente está dando na Secretaria de Esportes. E não agrada a todo mundo, né? Sempre um ou outro acaba não entendendo. Mas, de uma maneira geral, está acontecendo dessa forma. Perfeito. Bom, o nosso tempo está já quase se esgotando. Vamos dar mais uma repassada na caminhada, na corrida e caminhada Cristália, que vai acontecer no dia 7 de abril, dia Mundial da Saúde, né? Eu acabei escrevendo municipal aqui, né? Mundial da Saúde, e que para ser feita a inscrição, é preciso entrar no site corrida e caminhada da Cristália.com.br até o dia 28 de março. Né? Todos estão convidados, não é uma competição, não tem a característica de uma competição, mas é o dia que o Cristália encontrou para
manifestar, comemorar o Dia Mundial da Saúde. Aliás, você me falou que vai ter uma ação da Secretaria da Saúde lá na Praça Bernardina, é isso? Exatamente, a Secretaria da Saúde estará presente com exames, eu não sei, ainda não sei te dizer quais os exames, vai ter exames, vai ter uma ação da Secretaria da Saúde, e é importante, Nino, que a inscrição para a corrida é até 16 anos, embora a inscrição no site, a previsão é acima de 16 anos, mas pode participar na caminhada, a família, entendeu? Com crianças, entendeu? Pode levar o cachorrinho desde que não morda ninguém, né? Então, a caminhada ela está mais liberada, embora a inscrição seja somente acima de 16 anos, por causa do próprio kit que a pessoa vai receber, né? Então, essa situação, a gente espera assim, que haja uma grande participação, milhares de pessoas participem, né? A gente fica sonhando em ver assim, um mar de gente, e eu espero que esse sonho se torne realidade. Perfeito. Lembrando que nós não vamos ter, eu conversei com ele esses dias, o professor Barreto vai faltar dessa caminhada, mas não é por questão de não gostar, ele vai estar presente, né, vai participar ali da abertura, do encerramento, mas ele apresentou um pequeno problema no pé, não sei se você está sabendo disso, né, na parte aqui da canela, e isso está impedindo ele de participar com muita tristeza, né? É verdade, uma pessoa que representa Itapira no estado todo, né, uma pessoa muito conhecida. Eu acho o professor Barreto uma pessoa sensacional, é espelho, né? Vários profissionais se espelharam nele para poder seguir a carreira. Vai ser uma grande falta, mas ele vai estar lá, sim, ele já foi convidado, é convidado especial, certamente ele vai estar lá acompanhando. Tá ok. Bom, Luizinho, nosso programa chegou ao fim, as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu peço à população que entenda o trabalho que está sendo implantado, né, que está sendo seguido, né, já vem lá de trás, como eu disse, mas algumas mudanças são necessárias por causa da situação. Que entendam isso, nós estamos lá à disposição para um diálogo, para aceitar sugestões, ouvir as pessoas. Existe o saque da prefeitura também, que pode ser acessado, não tem problema nenhum, a gente vai responder da melhor maneira possível e tomar as providências necessárias. Muito obrigado a todos e um bom dia. Ok, encerramos por aqui o assunto de hoje com o professor Luizinho Domingues, e daqui a pouco nós voltamos. O nosso próximo convidado é o padre Ademir, da igreja da paróquia de São Benedito, onde vamos discutir alguns assuntos a respeito da festa de maio, mas também vamos falar sobre o novo Papa, sobre a programação da Semana Santa, enfim, vai ter muito assunto importante para a gente tratar com o padre Ademir. Até daqui a pouco.